A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão, um tema sempre de interesse de todo o estado de Santa Catarina e, na maioria das vezes, abordado aqui também na nossa Assembleia Legislativa. O que nós vamos abordar hoje interessa principalmente ao pessoal do litoral do nosso estado, mas interessa muito mais ao pessoal do interior que vem passar o verão no litoral. Câncer de pele. E nós convidamos a doutora Mariana Mazoc Sens, ela é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Primeiro, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Obrigada pelo convite de vocês. De cada 10 pessoas, quantas se preocupam com câncer de pele? A primeira coisa deve ser aquela famosa: isso comigo não acontece. É isso? Com certeza. Câncer de pele, como qualquer outro câncer, a gente acha que só acontece com os outros, né? Não acontece com a gente. A gente não tem uma estatística precisa quanto a isso, mas em média, menos da metade das pessoas se preocupam com isso, né? Obedecem aqueles horários... Quer dizer, de cada 10, 4 mais ou menos. Mais ou menos isso. Obedecem os horários que a gente recomenda, né, de exposição ao sol, a partir das 10 da manhã tentar não se expor ao sol até as 3, 4 horas da tarde, que é o horário que a gente tem maior radiação ultravioleta B, que é a maior causadora de câncer de pele. E além disso, se não consegue não se expor ao sol nesses horários, seria importante tentar usar o filtro solar regularmente. O fator de proteção do filtro tem que ser pelo menos o 30, menos do que 30 não protege de câncer de pele. A gente está falsamente protegido, então dá aquela falsa impressão de que você pode ficar exposto ao sol nesse horário sem ter problemas no futuro. Isso também é muito importante a gente lembrar, né, Walter? Porque a maioria das pessoas acaba passando o protetor solar antes de sair de casa, quando vai para a praia, ali 9, 10 horas da manhã, e não repassa mais. Os filtros, a maioria dos filtros solares que a gente usa hoje em dia são filtros químicos, que eles sofrem transformação quando entram em contato com o sol. E depois de mais ou menos 2 horas eles perdem a eficácia. Não é validade nenhuma. Exatamente. Então é muito importante reaplicar o filtro, porque você acha que está protegido, você se expõe ao sol nesse horário e não está absolutamente de forma nenhuma protegido. Teria um prazo assim, por exemplo, eu só quero voltar ao horário, não esqueça você, telespectador, o horário normal é das 10 às 16 horas, das 10 da manhã às 4 da tarde. Quando for o horário de verão, comece às 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Por favor, a recomendação está certa, é isso? Isso, horário de verão, daí dá pra gente até abaixar um pouquinho, 10h30 da manhã. Isso, mas de qualquer maneira, não esqueça ganhando. Que houve uma mudança no sol, de qualquer maneira. Isso aí. Agora, a gente já falou que de cada 10 pessoas, 4 se preocupam. Esse nível de preocupação, o que é que deveria ser? Passar o protetor solar 2, 3 vezes ao longo do dia? Como é que fica? O principal é a gente ver a nossa história familiar, né, de câncer de pele. Se a gente tem uma história grande de câncer de pele e se a gente está propício a queimaduras solares. Então, quanto mais branquinho a gente é, mais fácil é da gente se expor ao sol e ter alguma chance de ter câncer de pele no futuro. Quer dizer, entre nós dois você tem mais propensão do que eu. Tenho mais chance. Você tem uma pele muito mais clara do que a minha. Exatamente. Se me expuser agora isso não me dá garantia também, né? Com certeza, absolutamente não dá garantia. Porque esse horário, né, das 10 da manhã às 4 horas da tarde, a gente tem muita radiação e essa radiação faz transformar as células da pele. Né? Então faz você ter chance de desenvolver um câncer de pele no futuro. Doutora Mariana, vamos acompanhar um trabalho feito pela nossa repórter Emily Sani a respeito disso. Câncer de pele. Todo cuidado é pouco. Areia, água e muito sol. Dia perfeito para curtir a praia, se divertir, se bronzear. Pô, a gente passa o inverno todo em casa, branca, é bom pegar uma corzinha, né? Esse é o desejo da maioria das pessoas, em especial das mulheres, que adoram pegar uma corzinha. Mas para isso, muitas se arriscam. Quantas vezes você passa o protetor no corpo? No corpo? Eu não passo nenhuma vez, eu passo bronzeador. Não passa protetor no corpo? Só no bronzeador. Essa falta do protetor solar pode deixar a pele vermelha, gerar queimaduras. A exposição ao sol nessas condições pode acentuar o envelhecimento, afetar a retina dos olhos e provocar câncer.
Somente em Santa Catarina são 500 novos casos de câncer por ano. O estado tem o dobro da incidência da doença em relação com o resto do país. O câncer mais grave, o melanoma, pode levar à morte a partir de uma simples e pequena pinta. No mundo, 7 milhões de pessoas morrem por ano por conta desse câncer. É um dos tipos de câncer mais grave entre todas as neoplasias, entre pulmão, cérebro, mama. Câncer de melanoma é um câncer bastante agressivo, cuja prevenção pode ser feita evitando o sol na infância, desde a infância. A exposição ao sol com baixa proteção está associado diretamente com os casos de carcinoma, outro tipo de câncer, ao qual as mulheres estão mais sujeitas. Neide descobriu a doença quando tinha 27 anos. Ano passado, tirou o segundo carcinoma. Hoje, sabe bem da importância da proteção. Mas em horários muito fortes, eu realmente evito. Ou então eu uso roupa para me proteger, eu uso fator de proteção solar, creme, gel, ou até chapéu, sombrinhas, tudo que for possível para me proteger quando eu preciso me expor realmente num horário que é mais perigoso, como entre 11 e 4 da tarde, no verão, são horários muito complicados. Então, realmente, quando eu tenho que sair nesses momentos, eu me protejo. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, o tumor de pele não melanoma, considerado mais frequente na população, deve atingir 180 mil pessoas em 2014, o equivalente a 31,5% do total de outros tipos de câncer. É válido lembrar que o uso do protetor é apenas uma das maneiras para prevenir a doença. Ele é só um complemento em áreas em que você não consegue sombrear, tipo o chapéu, a sombra, a sombrinha, estruturas como brinquedos, cobertas, estruturas de atividade física, por exemplo, das crianças, se eu quero prevenir o melanoma. Então, mais importante é a sombra, você não se expor desprotegido ao sol. O protetor solar você usa na área que você não pode cobrir com tecido, que seja o rosto, as mãos, que você até pode usar luva. Mas de preferência, se for um trabalhador ao sol, ele ter roupa com um FPU, um fator de proteção ultravioleta. É muito mais eficaz, eu não preciso repetir a cada 3 horas, é muito mais barato para o empregador que vai pagar essa roupa. Então o filtro solar, ele é complemento dessas estratégias. Doutora Mariana, a gente acompanhou a matéria. Não é só filtro solar. Por exemplo, uma pessoa como eu, já relativamente careca, um chapéu, um boné, isso protege, sombrinha protege. Isso, exatamente. Isso acaba até protegendo mais do que o próprio filtro solar, porque isso a gente não tem problema de não repassar, de esquecer de aplicar novamente. Se a gente está protegido com óculos, com chapéu, com uma camiseta, nesses locais que a gente tem a proteção, a gente até pode dispensar o uso do protetor solar, nos lugares que a gente está coberto. Nos outros locais, se a gente precisa se expor ao sol, a gente deve, então, usar o filtro solar. Mas, caso a gente consiga optar pela sombra, alguns lugares, por exemplo, quando a gente está na praia e está embaixo do guarda-sol, a gente acha que a gente não precisa se proteger de nenhuma forma, que está protegido pela sombra. Mas isso não acontece porque existe a reflexão dos raios tanto na areia quanto na água do mar. E isso acaba queimando. Pode receber indiretamente, mas recebe. Exatamente, acaba queimando a pele. E acaba, num futuro, tendo maior chance de desenvolver câncer de pele. Uma coisa importante da gente falar é que o sol mais importante da gente evitar durante a vida toda é mais ou menos até os 30 anos de idade. Porque é esse sol até os 30 anos de idade que a gente recebeu que vai ter tempo de fazer a transformação nas células e fazer um câncer de pele no futuro. Que vai gerar o futuro câncer. Exatamente. Agora, isso não quer dizer que passou do 30, pode ficar tranquilo. Não, porque hoje em dia a gente está vivendo muito, Exato. Expectativa de vida de 70, 80, 90 anos de idade. Então, o sol que a gente recebeu aos 50 anos, aos 70, já vai fazer diferença. Mas aquele que a gente se expôs aos 10, aos 20 anos, aos 40, já começa a ter alguma influência na nossa pele. Existe alguma diferença do câncer de pele homem e mulher?
existe mais na localização, quanto à exposição das regiões. A gente vê mais câncer de pele, que a gente chama do melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo. Nas mulheres a gente vê muito da cintura para baixo, nas pernas, e nos homens a gente vê muito mais no dorso, nas costas. Outros lugares, face, tórax, a distribuição é um pouco parecida, mas existe eu acho que a maioria se preocupa em passar na frente e esquece do lado de trás, né? Sim, sim. Exatamente. E até os homens, por às vezes precisar de ajuda de outras pessoas, né? Vaidade. Isso mesmo. Acabam não passando, né? E acabam não se protegendo com camisa ou De cada 10 coisas. pessoas, nós temos 5 homens e 5 mulheres. Qual é o percentual que não usa nada entre homens? Tem mais mulheres não usando ou tem mais homens não usando? Não, tem mais homens, com certeza. Os homens, eles Acham são que são um pouco inatingíveis, é isso? Sim, e na verdade eles são um pouco reticentes. A maioria não gosta de ir ao médico, não gosta de se cuidar, passar cremes, acha que é coisa de mulher, né? Acha que vai ficar muito feminino caso comece a se cuidar, se preocupar com o uso de chapéu e tudo. Então, se ele já tem a dúvida, a razão não é o problema do sol de jeito nenhum. Bom, Verdade, é verdade. Doutora, o primeiro sinal, por exemplo, uma pessoa com 30 anos se expôs durante o verão demais. Ela já pode, por exemplo, exagerou em dezembro, exagerou em janeiro. Ela já pode ter algum sintomazinho em fevereiro? O que a gente vê mais depois dessa exposição ao sol é o aparecimento de manchas na pele. São algumas Qual a pintinhas, coloração? Geralmente são manchas castanhas, né, por causa da queimadura solar mesmo, é uma consequência da queimadura solar, essas pintinhas castanhas que a gente vê mais no colo, nas costas, nas áreas que teve essa queimadura. A partir daí, a gente começa a ver uma modificação da pele e ela começa a ficar vermelhinha, às vezes com alguma descamação. Isso, quando tem alguma casquinha na região superior da pele, tem uma base vermelha com uma casquinha na região superior. Isso provavelmente é uma lesão... não gerada por um arranhão. Não por arranhão. Uma casquinha de um lugar que não machucou, né? Que não teve trauma nenhum. Onde é que apareceu isso? Exatamente. Isso pode ser uma lesão pré-câncer de pele. É importante fazer o diagnóstico precoce, porque quando a gente vê essa lesão, a gente não precisa fazer cirurgia ainda nesse momento. A gente pode, só com uma cauterização ou até com pomadas, com alguns cremes para casa, fazer o tratamento dessa lesão e fazer um segmento um pouquinho maior desse paciente. A cada um ano, mais ou menos, ele volta no consultório por exame físico completo, para a gente examinar a pele toda desse paciente, porque quem teve uma lesão dessas tem mais chance de ter outros tipos de câncer de pele também. Quem teve lesão pré-câncer de pele tem mais chance de ter lesão de câncer de pele, porque mostra que a pele já sofreu bastante alteração, né? Em algumas partes do corpo da gente, principalmente onde existe a possibilidade de haver mais suor, por exemplo, aqui no meio dos dedos, nos pés, em outras partes do corpo e tal, é comum aparecer um câncer benigno? Quando a gente fala... Uma mancha marrom. Isso. É comum, na verdade, aparecer melanoses, que são manchas provocadas pelo sol, mas mais no dorso das mãos, mais nas costas da mão e no dorso dos pés. Entre os dedos, a gente não costuma ver nenhum tipo de câncer. Tá? É muito raro ver isso. O que a gente vê geralmente entre os dedos é uma micose, né, uma inflamação, junto com a colonização por fungo nessa região, que acaba fazendo essa descamação e a coceira. Exatamente. Não é o câncer de pele daí nessa região. Os números que a senhora tem de Santa Catarina, quais são? Cidade, só tem por cidade, Blumenau. Exatamente, a gente não tem números de todo o estado, mas Blumenau e Florianópolis são uma das cidades do Brasil e do mundo com maior incidência. Parei. Repete. Do Brasil e do mundo com maior incidência de câncer de pele. Do Brasil eu já tinha essa informação, mas do mundo, é? Sim, a gente só perde para a Austrália, que tem a população branquinha, né? Como a nossa está ao mesmo nível, mais ou menos, pelo fato mar e tudo isso? Isso. Doutora Mariana, a senhora vai explicar isso no segundo bloco com mais detalhes, porque de qualquer maneira essa história de
muito mais do que em outros pontos do mundo, incluindo 2 cidades de Santa Catarina, me deixou assustado. O Espaço Cidadão já volta. Nosso tema de hoje é câncer de pele. Tome cuidado, principalmente você que é do litoral e você que é do interior e vem fazer a sua temporada de verão aqui no litoral. Já voltamos. Estamos de volta pela sua TVAL e eu gosto de lembrar, o Espaço Cidadão só tem na TVAL, sempre abordando um tema muito importante. Estamos ainda no verão e nada melhor do que falar sobre câncer de pele. Todo cuidado é pouco. Doutor, eu quero voltar ao finalzinho do primeiro bloco ali. Blumenau e Florianópolis se destacam em nível mundial. Sim, exatamente. Aqui a gente tem uma população muito branquinha e que se expõe ao sol de uma maneira recreacional, que a gente fala. Pessoas que não se expõem ao sol no dia a dia e nos finais de semana ou durante a temporada do verão se expõem intensamente ao sol. Isso é um grande fator de risco para câncer de pele. E basicamente a gente tem 2 tipos de câncer de pele que a gente gosta de definir assim. O tipo de câncer de pele que a gente chama de melanoma, que é o câncer de pele que é mais agressivo. Não é o mais comum? Mais comum não. O mais comum é o não melanoma, que são os vasocelulares e os espinocelulares. Esse a gente consegue resolver com uma cirurgia, retirando todo o tumor, a gente consegue curar o paciente. Quanto mais precoce, quanto menor tiver o tumor, melhor, porque a cicatriz fica melhor, fica menor. E com isso, a gente só acompanha o paciente para ver se não tem outras lesões parecidas. Já o paciente que tem melanoma... Pós-cirurgia há necessidade de continuar o tratamento? Se acompanha, se faz um acompanhamento a cada 6 meses e depois todo ano, para tentar identificar precocemente um surgimento de uma nova lesão. E o melanoma? E o melanoma, se a gente diagnostica ele bem precocemente, melanoma são aquelas pintas pretas que a gente tem. Só que o melanoma pode surgir de uma pinta preta ou pode surgir de novo, surgir novo, uma lesão nova. Geralmente uma pinta que a gente vê que tem 2 ou 3 cores, ela tem as bordas assimétricas, ela tem um diâmetro geralmente maior do que 6 milímetros e a gente vê uma evolução, um crescimento dela, às vezes com o passar do tempo. Às vezes esse crescimento não é possível de se ver a olho nu, então seria importante também consultar com um médico especialista caso o telespectador veja algum sinal desse que ele não tinha ou algum sinal que tenha mais de 2 cores para um médico. Bom, vamos a um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito de câncer de pele. O câncer de pele é o tipo mais comum e representa quase metade dos diagnósticos de câncer. São mais de 150 mil novos casos no Brasil. Desse total, cerca de 5% são melanomas, os principais responsáveis pelas mortes por câncer de pele. Mesmo com índices tão altos e assustadores, os brasileiros não têm a cultura da prevenção. Quando eu venho à praia e em casa, natural, normal, quando eu vou ao sol, que eu não vou muito ao sol, trabalho mais em lugar fechado, então eu uso no pescoço, nos braços um pouco, Mas não uso muito, confesso que não uso muito protetor, não. Eu não uso protetor solar, apesar de ser branco, normalmente não utilizo protetor solar. Não tem medo do câncer de pele? Com certeza, muito medo. Mas como eu não estou sempre no litoral, eu uso pouco protetor solar. Tenho recomendações médicas, inclusive, para utilizar e às vezes relaxo e não utilizo. Santa Catarina tem o dobro da incidência de câncer de pele do país. Mesmo assim, muita gente não usa, o que seria indispensável. Os preços são uma das causas, já que o sistema tributário considera o filtro solar um cosmético. Hoje, a tributação que a gente tem para os cosméticos é bem mais alta que nós temos para os medicamentos. Inclusive, até alguns medicamentos que são considerados de uso contínuo tem uma tributação menor ainda. Então, hoje, a média da tributação do cosmético é em torno de 25%.
medicamento varia de 15, 17, 5, daí depende mais do medicamento, né? E o protetor solar, então, fica nessa média dos 25%. Exatamente, entra na faixa do cosmético. Pensando nos altos índices de câncer de pele, novas normas da Anvisa determinam a partir de julho o mínimo de segurança nos produtos. Para Bruno, que é dono de uma empresa que fabrica protetores solares, com a nova regra, os preços devem subir, mas a proteção vai trazer mais benefícios à população. E o que é essa lei, né? Na verdade, os produtores, né, os fabricantes de protetor solar são obrigados a manter um nível de UVA, uma proteção de UVA versus essa proteção de UVB, né, no seu produto. Então, dá mais segurança, então, independente se tem ou não a porcentagem no produto, né, com relação ao UVA, todos os fabricantes vão ser obrigados a ter esse mínimo de proteção nos protetores. Então, tem 15, FPS 30, 50, você é obrigado a ter um mínimo. Vai levar, acredito eu, um pouco o custo do produto por conta de matéria-prima, mas com certeza vai trazer uma segurança à população. Então, qualquer protetor solar que esteja no mercado e que tenha o código da Anvisa, que tenha passado por todos os testes, com certeza já vai ter uma segurança e vai dar uma segurança com relação à população, né? Segurança e benefícios que, para Rodrigo, deveriam ser disponibilizados de graça à população. A partir do momento que o protetor solar se tornasse um produto mais popular, de fácil alcance do produto, tenho certeza absoluta que o seu uso seria maior. Uma pergunta que eu me faço: hoje o governo tem uma série de medicamentos em farmácia popular do Brasil, por que não inclui na lista desses produtos que são oferecidos para a população de maneira gratuita, inclusive em postos de saúde, o protetor solar? Entende? Então, eu não tenho a menor dúvida que, popularizando, diminuindo o preço do protetor solar, sem sombra de dúvidas, o consumo e o uso iria aumentar consideravelmente. Edson é engenheiro mecânico, surfou durante 10 anos sem protetor solar. Há 4 anos descobriu que tinha câncer de pele. Passou por 2 intervenções cirúrgicas e hoje o filtro solar é seu melhor amigo. O uso constante é essencial. Não pode faltar protetor solar, inclusive em horários assim de trabalho, quando a gente sai numa área externa da empresa, eu utilizo o protetor solar. Na praia, então, que fim de semana aqui a gente pega, né, sempre, e faço várias aplicações durante o dia. Eu não fico só, passo uma aplicação e deu. Não, eu estou sempre passando o protetor. Essa é a lição que eu passo para amigos, parentes, conhecidos, todo mundo. Não pode faltar o protetor. É fundamental. Doutora Mariana, a senhora acompanhou na matéria protetor solar. A Anvisa cuida disso com a devida necessidade mesmo? Ou quando há um número excessivo de reclamações é que ela toma providências? Geralmente ela faz parte, né, das funções dela. Porque as ações dela sempre chegam depois de algum problema, né? Ter essa vigilância, exatamente, às vezes não é possível a gente controlar isso, mas quanto ao protetor solar, infelizmente, né, como mostrou a matéria, a gente ainda tem essa taxação de protetor solar como um cosmético. Ele não é taxado como um medicamento. Se isso acontecesse, se a gente tivesse essa modificação, o preço cairia muito porque os impostos sobre esse produto cairiam bastante. A indústria não vai aceitar isso. Na verdade, são... A indústria só vem no verão também, né? Eu acho que o interesse maior é até do governo também, às vezes, né? De não perder um pouquinho os impostos em cima desses produtos. Mas, enfim, a gente perde de um lado e ganha de outro, né? A gente perde um pouquinho na arrecadação quanto ao imposto, mas ganha com a saúde da população, tendo menos casos. E vai gastar mais ainda para recuperar aquela pessoa. Exatamente, para depois recuperar. E a posição da pacientes. Anvisa agora é exigindo dois lados.
diferentes? Os dois filtros solares. Porque o que a gente conhece, quando a gente vê um protetor que ele está escrito FPS, que é o que a gente sempre fala que o mínimo é 30 para se proteger, o FPS ele protege da UVB, da ultravioleta B. Mas a gente sabe hoje em dia que a ultravioleta A também causa câncer de pele. Então, quando a gente passa um filtro que só protege de UVB, que só tem o FPS, a gente está falsamente protegido. Protege parcialmente apenas. Protege parcialmente, exatamente. Quando é que foi descoberto isso? É coisa nova? Não, já pelo menos uns 15 anos. E agora que a Anvisa toma essa medida aqui no Brasil? Isso, a gente tem vários protetores solares já no mercado que já tem o PPD, que é essa proteção ao UVA, mas alguns protetores não têm. Então, é sempre importante, quando a gente for comprar um filtro solar, ver se ele tem essas duas proteções. Tem o FPS, que protege contra o UVB, e se tem o PPD, que protege contra o UVA. Em média, o FPS tem que ser 3 vezes maior do que o PPD. Então, para a gente estar bem protegido, um filtro solar teria que ter um FPS de 30 90 e um PPD de 10. Eu não soube me explicar. Eu entendi ao contrário. Isso. O PPD tem que ser 1/3 do FPS. Doutora Marina, que cuidados as pessoas devem ter ao nos assistirem e verem que tem uma pele igual à sua, bem clara? Tentar evitar a exposição ao sol nesses horários. E se 10, 4 da tarde. Entre 10 e 4 horas da tarde. E se não for possível, se a gente precisa ficar exposto por alguma maneira, usar protetores físicos, que são chapéus, bonés, roupa. E, além disso, lança a mão do protetor solar. O protetor solar 30 é sim suficiente para proteger a nossa pele de câncer de pele, só que se a gente está usando um filtro solar químico, como eu falei antes, que ele se transforma conforme vai batendo a radiação nele, a gente precisa lembrar de repassar. Então, reaplicar o filtro a cada 2 horas é suficiente para proteger de câncer de pele. E aquele outro de 10 também? Que a Anvisa está exigindo a partir de junho agora. Isso mesmo. Então, sempre que for comprar o protetor solar, prestar atenção. Ele tem que ter o FPS e tem que ter o PPD. FPS pelo menos de 30 e PPD pelo menos de 10. Esse é um protetor solar confiável. Agora, você não acha estranho logo em junho, que é inverno? É para o próximo verão, né? Provavelmente para dar tempo de se adaptar, né? São as coisas bem brasileiras aqui. Câncer de pele em criança, que cuidados a gente deve ter? Eu fico estarrecido às vezes, passando numa praia, ou até mesmo em alguns hotéis com piscina e tudo, crianças que não completaram nem 10 meses ainda. Não, bonitinho. Isso é errado. Nas crianças, a gente tem uma restrição um pouquinho de usar o filtro solar até 6 meses de idade. Até 6 nem usa? Até 6 meses não usa. Isso. Não se recomenda exposição ao sol, a não ser aquele banho de sol até as 9 da manhã. No máximo. Exatamente. E depois das 5? E depois das 5. A partir dessa idade, a gente já pode recomendar o uso do filtro, mas o ideal também é que não deixe a criança exposta ao sol às 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia. Essa criança não sabe se cuidar. Os pais, às vezes, ficam um pouco distraídos, né? Naquela coisa de praia e naquele clima de festa, e a criança, ao invés de ficar na sombra, está totalmente exposta ao sol. Nenhuma criança quer ficar repassando protetor solar, acha um pouco melecado, né? Então, se a gente puder não expor elas a esse horário de risco, isso é muito melhor, porque o sol que a gente pegou durante a infância tem muito mais risco de causar câncer de pele. E o problema vai aparecer mais tarde. A alimentação poderia aumentar, reincidir o câncer ou não? Esse é um estudo bem controverso. Na verdade, a alimentação ainda não tem nada que fale a favor ou contra o câncer de pele, especificamente. Claro. Né? Uma coisa que a gente sabe de outros hábitos é o tabagismo. É o hábito do cigarro, do fumo. Esse sim influencia mais no aparecimento de câncer de pele. O cigarro, aliás, eu noto isso, nas mulheres, infelizmente, até nisso a mulher é discriminada. A pele da mulher envelhece mais rapidamente que a do homem, fumando a mesma quantidade. Sim. O tabagismo... Por quê?
porque a testosterona do homem acaba ajudando um pouquinho nisso, nesse vigor da pele, né, na manutenção do colágeno. A mulher, quando entra na menopausa, ela perde um pouquinho esse vigor hormonal, então até parece que tudo murcha. a elasticidade da pele, né? Exatamente. Então, aquela mulher que fumou muito, ela já teve uma degradação de colágeno, que é o que sustenta a pele, acelerada, por causa do tabagismo. E ainda está conseguindo manter um pouquinho por causa dos fatores hormonais. A partir do momento que entrou na menopausa, os hormônios vão lá para baixo e a gente consegue ver muito mais essas rugas, essa flacidez da pele, né, nessas mulheres tabagistas e que gostavam de se expor ao sol quando eram jovens. Doutora Marina, muito obrigado pela aula que a senhora nos deu sobre câncer de pele. Muito obrigado. Obrigada pelo convite e espero que todos, né, os telespectadores, se tiverem alguma dúvida com relação ao câncer de pele ou alguma manchinha na sua pele, procurem um dermatologista. Eu conversei com a doutora Mariana Mazoc Sens. Ela é dermatologista e nos deu uma aula sobre câncer de pele. Principal recomendação, exposição até às 10 da manhã e depois às 4, 5 horas da tarde. Criança em horário algum exposta ao sol. Tome todo esse cuidado. Tem uma boa pele, tem uma boa vida. O Espaço Cidadão volta com outro tema na semana que vem. E eu gosto de lembrar, hein? Espaço Cidadão só tem na TV Aula.